Olá malta, sejam muito bem-vindos ao Keys Online. O meu nome é Nuno Louro e hoje vamos falar sobre o Dave Smith ou Sequential Prophet Rev 2. Antes de arrancar com a review, e como já vem sendo hábito no canal, eu gostava de agradecer ao meu amigo Ernesto Rodrigues o facto de me ter emprestado este teclado para poder fazer a review. O Ernesto é um teclista que também trabalha aqui na região de Lisboa. Ele neste momento está a trabalhar com a Lica e com o Miguel Gisas, entre outras coisas. É também aquele em que eu confio para me substituir, por exemplo, nos concertos de ninguém quando eu não posso ir. E para além disso, ele também já fez parte de alguns projetos icónicos, como por exemplo os Forgotten Sons, que têm um trabalho de rock progressivo imensamente conhecido e imensamente apreciado. Por isso, vou deixar o Instagram para vocês o poderem seguir e, caso precisem de aulas de piano, ele também dá aulas de piano, por isso também podem falar com ele, podem consultar tudo isso no Instagram dele. Começando por falar um bocadinho sobre a marca Sequential, a Sequential Circuits foi fundada em 1974 pelo mago dos sintetizadores Dave Smith e, nessa primeira fase, o grande sucesso da marca foi justamente o Prophet 5, que foi o primeiro sintetizador polifónico totalmente programável e que também já tinha um microprocessador, o que fez com que se tornasse icónico. E hoje em dia, se alguém tiver um Prophet 5, pode dizer que tem um tesouro. Gostava também de referir em relação ao Dave Smith, que foi um dos grandes impulsionadores do MIDI e, graças a isso, o primeiro instrumento, o primeiro sintetizador a ter MIDI foi o Prophet 600, que foi lançado em 1982 e que também já tinha sequenciador e tinha também arpeggiator. Apesar de todo este sucesso, a Sequential começou a ter algumas dificuldades financeiras e acabou a ser comprada pela Yamaha em 1987. Acontece que o Dave Smith, entretanto, foi tendo várias outras experiências, trabalhando com outras marcas, etc. Sendo que depois, em 2005, voltou a formar a sua própria empresa, a Dave Smith Instruments, com o objetivo de voltar a fazer sintetizadores de hardware, sintetizadores físicos. E a partir daí começou a nova fase daquilo que agora se chama Sequential, porque entretanto a Yamaha resolveu conceder ou devolver, de certa forma, os direitos da Sequential Circuits ao seu fundador e, a partir dessa altura, salvo erro foi em 2018, todos os teclados que antigamente se chamavam Dave Smith passaram a chamar-se Sequential. Neste caso, este Prophet Rev 2 ainda é da fase antiga, ainda se chama Dave Smith, mas, no entanto, é exatamente igual àqueles que estão neste momento à venda e que podem comprar em qualquer loja. É nesta nova fase, nesta segunda fase da Sequential, que ainda se chamava Dave Smith, que é lançado o Prophet 08. O Prophet 08 basicamente é um remake do Prophet original, com muitas coisas modernas, obviamente, mas que mantinha uma característica que era absolutamente importante, que era o facto de ter um som 100% analógico. Tinha também os filtros Curtis, que eram bastante conhecidos dos primeiros Prophet, e acabou por ter bastante sucesso, tendo ganho também um espaço no mundo da música mais atual, obviamente, e também ganhou muito espaço no rig de muitos teclistas pelo mundo fora. Passados 10 anos, houve a necessidade de fazer uma atualização que eu diria que é natural no Prophet 08 e apareceu então, foi lançada então esta versão Prophet Rev 2, que tem alguns melhoramentos, entre os quais eu vou referir o facto de neste momento ser possível comprar um sintetizador com 16 vozes, o que, para quem como eu, por exemplo, está muito habituado a trabalhar com workstations, etc., acaba por ser um bocadinho mais fácil de gerir. Para além disso, também o facto de ter efeitos, já não é necessário ter
pedais de efeitos para depois juntar quando, por exemplo, está a tocar ao vivo, ou então ter um processador de efeitos para tocar com o Prophet, neste caso antigamente com o Prophet 08 e neste caso aqui com o Prophet Rev 2 já não é necessário nada disso, ele tem efeitos incorporados e tal como o Prophet 08 tem dois outputs para mandar cada um dos nossos stacks, e eu vou já falar dos nossos stacks mais à frente, mas basicamente é uma versão melhorada basicamente do Prophet 08 e neste caso eu vou-vos mostrar um som que está dividido para provar esta questão que eu estava a referir há pouco dos stacks. O que acontece aqui, e só para explicar muito rapidamente, os stacks basicamente é a possibilidade que nós temos de ter isto tudo que está aqui vezes 2. Significa que conseguimos editar um som com 8 vozes e outro som com 8 vozes e podendo depois optar se queremos dividi-los com split, como é o caso deste som aqui, ou fazer stack, colocá-los em modo layer, basicamente, é isso. Sendo que depois a partir daí é possível editar e fazer tudo em separado, ou seja, há um stack e outro stack em que tudo é editável. Vou-vos mostrar então este Ultra Split. Falando aqui um bocadinho do layout do teclado, basicamente cada knob faz aquilo que diz que faz, basicamente aquilo que está escrito, sendo que o nosso ecrã não serve para muito mais do que para nos dizer o som onde estamos, ou em que som é que estamos a utilizar, e os valores detalhados daquilo que nós pretendemos saber. Vamos agora falar sobre a organização do Prophet Rev 2. Neste caso temos dois osciladores, sendo que depois temos o suboscilador e o noise. Para além disso também temos o slop, que eu já vou mostrar mais à frente. Para além disso temos o filtro, o low pass filter, que neste caso temos aqui todas as coisas que já estamos habituados e temos aqui o botão para 4-pole. Depois, para além disso, temos o amplificador e o envio auxiliar, que neste caso permite fazer com que nós consigamos definir um destino para o envio. Pode ser, por exemplo, um oscilador ou os dois osciladores, ou podemos fazer como entendemos. Para além disso, temos aqui também os efeitos. Falando desta questão dos dois efeitos, temos então a possibilidade de ter um efeito por stack, o que significa que, por exemplo, no caso deste som, eu tenho aqui, se eu fizer isto em modo stack, vocês provavelmente não percebem bem que tipo de efeitos é que estão aqui. Mas, se eu dividir, basicamente temos deste lado um delay e deste lado um phaser. Significa que é possível ter em modo layer ou em modo dividido os efeitos todos a funcionar. De referir que se eu desligasse os efeitos ficaríamos com um sinal 100% analógico, tal qual como acontece no Prophet 8. Já agora aproveito também para referir que, se quiserem, podem ter dentro do Prophet Rev 2 todos os sons do Prophet 8, basta ir ao site da Sequential e fazer o download desses mesmos sons e estão disponíveis para este teclado. De seguida gostava de falar sobre a questão que nos permite assignar os LFOs a cada um dos parâmetros. Por exemplo, imaginem, eu tenho aqui este som extremamente característico. Vamos supor que eu quero alterar este som de alguma forma. Eu posso, por exemplo,
agarrar aqui no meu Low Frequency Oscillator, no 1, carrego só no número do oscilador que eu quero e, por exemplo, vamos destinar à frequência do oscilador. Então, depois, a partir desse momento, tenho aqui a onda que vai fazer a oscilação, ou triângulo, ou sawtooth, ou whatever, e automaticamente eu consigo definir se quero mais oscilação ou menos oscilação, frequência. E isto é possível assignar não só aos osciladores, mas, por exemplo, imaginem ao cutoff. Imaginem eu estou aqui a assignar o segundo, venho aqui ao cutoff, está automaticamente assignado e tenho novamente a mesma coisa. E ele basicamente vai sempre fazer esta ligação. É muito simples de assignar e acaba por se tornar uma ferramenta poderosíssima em termos de sound design. Agora vou-vos mostrar o slop. Neste caso, a lógica é fazer com que os osciladores fiquem um bocadinho mais instáveis em termos de afinação, que nos dá aquela característica altamente vintage, que é esse o objetivo, obviamente. O facto de termos 16 vozes faz com que, se optarmos pelo modo uníssono, consigamos ter sons bastante poderosos e com muita característica como este. Queria só referir que também, no caso aqui destes sons assim de lead, é possível, por exemplo, fazer com que o glide funcione por oscilador, significa que podemos atribuir ao oscilador um portamento maior e ao oscilador 2 um portamento menor. É muito fácil de gerir isso. Falando dos sequenciadores, temos dois tipos de sequenciadores, um polifónico e um gated. O polifónico basicamente permite-nos gravar 6 pistas, desde que não acabemos com a polifonia, é sempre perfeitamente possível fazer várias sequências. Eu posso-vos dar um exemplo aqui, por exemplo, de um som que tenha isso. Por exemplo, se eu carregar aqui no... Depois, o gated synth. Estamos a falar de um sintetizador que nos permite definir nos próprios steps o que é que nós queremos alterar em termos de som. Por exemplo, podemos atribuir noise, podemos atribuir cutoff, podemos fazer com que ele abra e feche o cutoff, etc. É muito complexo, mas também permite, em termos de sound design, mais uma vez, opções basicamente infinitas. Resta-me só falar da Mod Matrix. O Mod Matrix é a possibilidade que nós temos de atribuir, por exemplo, imaginem à Mod Wheel, a possibilidade de alterar o cutoff, e isto é tudo feito de uma forma muito fácil, daí também ser uma característica. Por exemplo, se eu chegar aqui, vamos escolher aqui um som de... pode ser neste mesmo. Podemos ver aqui em aquilo que ele está a fazer, e se eu chegar aqui, for ao Source, posso, por exemplo, chegar aqui e dizer que a Mod Wheel vai, venho aqui ao Amount, peço desculpa, ao Amount ponho, por exemplo, 127 e a Destination vamos dizer que é o Cutoff. Ele mexe no Cutoff. Ele abre completamente o Cutoff. Vou mostrar-vos agora mais sons deste Prophet Rev 2.
Depois de vos ter mostrado algumas das características do teclado e algumas das funções, gostava de vos dar a minha opinião então acerca deste teclado. Para vocês terem uma ideia, eu tive este teclado cá em casa para experimentar, também emprestado pelo Ernesto, e na altura não fiquei muito convencido. Eu na realidade tenho um vírus TI2 polar e pensei, isto é um vírus com uma sonoridade ligeiramente mais analógica, não sei se seria uma coisa que eu tivesse muito interesse em comprar. Acontece que desta vez decidi fazer esta review e voltei a pedir o teclado e explorei o teclado de uma forma completamente diferente. Acho que o melhor elogio que eu posso fazer é eu decidi comprar um teclado destes. Por isso, isto quer dizer o quanto eu fiquei maravilhado com o teclado. Acho que é mesmo muito bom, o som é muito bom. Bem sei que existe o OB6, existe o Prophet 6, mas eu, na minha postura de teclista que está habituado também muito a workstations, gosto das vozes, gosto do facto de ter vozes a mais, e honestamente este som satisfaz-me bastante, por isso obviamente que irei experimentar e irei, se tudo corresse muito bem na minha vida, comprar esses todos também. Todos os sintetizadores no mercado eu gostava de poder comprar, mas só aqui falando só um bocadinho sobre este sintetizador, eu acho que o som é muito bom. Nota-se todas as coisas que foram feitas em termos de melhoramento em relação ao Prophet 8, que eu também experimentei e também conhecia, e acho que a máquina em si tem possibilidades infinitas. Depois queria só referir a questão do Click Sync, que é muito importante porque nos permite, se caso estejamos a tocar ao vivo ou mesmo a gravar com um clique, nós conseguimos sincronizar os nossos sons diretamente com o clique que estiver a tocar, e isso em termos de utilização torna a coisa muito mais simples, para além do facto de em termos de live ser um teclado extremamente interessante porque tem a possibilidade de fazer split e nós basicamente ficamos com dois sintetizadores à disposição. Podemos ter, por exemplo, imaginem que temos uma música em que temos que utilizar um pad e um lead, desde que não tenhamos que usar muitas notas, é perfeitamente possível de dividir o teclado em dois e ter cada um deles, o que é extremamente interessante e parece-me a mim também uma grande vantagem deste teclado. Falando dos aspectos que eu não gostei tanto no teclado, vou-vos falar sobre o facto de nós não termos uma pesquisa por categoria. É uma coisa que hoje em dia já todos nós nos habituámos. Quando queremos um pad, vamos à parte dos pads e selecionamos vários pads. Escolhemos de passar pelos sons todos a descobrir quais é que são pads. Para além disso, também o facto de termos que mudar de som só com o knob, no caso, por exemplo, tocar ao vivo, eu acho que faria aqui um bocadinho de falta uma coisa tipo live set, em que nós tínhamos pelo menos 8 botões, que eu acho que até o Prophet 6 e o OB6 têm, para selecionar o som ali na hora, é aquele som. Para além da questão de o som cortar cada vez que nós mudamos. Eu sei que isto é um sintetizador analógico, logo se calhar não tem essa possibilidade por ser analógico, mas lá está, estou habituado, por isso seria agradável que ele fizesse isso também. Um aspecto também que eu não gostei assim tanto, o teclado é bom, é muito bom, mas é um bocadinho ruidoso, acho as teclas fazem imenso barulho, não sei se é desta unidade em específico, se é uma questão deles todos. Também já li na net algumas questões acerca da construção, que não é, ou seja, às vezes estes teclados têm alguns defeitos, mas no geral o teclado é bastante bom, parece-me tudo bem, mas faz um bocadinho de barulho. Basicamente, algumas teclas fazem um bocadinho de barulho. Se eu baixar aqui o volume, aqui, por exemplo, esta aqui, há aqui algumas teclas que já não estão no seu melhor. Pode ter sido a utilização que o teclado teve, mas no entanto é só mais uma característica que eu acho importante referir. Por fim, parece-me que estas laterais de madeira, por muito bonitas que sejam, naqueles teclados que fazem muita estrada, não sei se é do acabamento, mas parece-me que não são assim. Acho que isto não vai correr muito bem para estas laterais, acho que elas vão ficar bastante marcadas em teclados que obviamente que façam muita estrada e que andem muito de um lado para o outro, que sejam muito transportados. Contas feitas, eu já sei que provavelmente nos comentários vocês vão me dizer mas o Prophet 6, ou o Prophet Reissue, o Prophet 5, ou o Prophet 10. Claro, eu não estou de todo a dizer que esses não sejam opções válidas, se calhar até mais válidas do que esta, mas pelo preço, por tudo aquilo que faz,
pelas possibilidades infinitas em termos de modularidade. Nós temos 4 LFOs e todas as alterações que nós podemos fazer ao som em tempo real, pela própria fonte sonora, que é muito boa. Eu acho que este teclado é uma opção extremamente válida, e o preço, em termos de preço novo, também não é assim tão elevado quanto os cerca de 2.500 que custam um Prophet 6, ou mesmo os quase 4.000 que custam um Prophet 5. Por isso, é uma opção que eu considero bastante inteligente, vá. E para além disso, até vos vou dizer o seguinte: para um teclista como eu, que está muito habituado a trabalhar com workstations e com teclados com muita polifonia, ter as 16 vozes é importante, e acho que isso também é uma característica que distingue aqui o Prophet Rev 2. Bom, da minha parte resta-me despedir e pedir-vos que, caso tenham gostado dos conteúdos deste vídeo ou dos outros vídeos do canal, que considerem subscrever, pois é muito importante o vosso apoio. Vou continuar o meu processo de continuar a praticar, para ver se faço vídeos cada vez melhores e com um conteúdo ainda mais interessante. Por isso, obrigado e até ao próximo vídeo.